Oi, gente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com a literatura contemporânea 2. É a segunda parte da apostila, então eu peço que vocês abram lá a apostila na página 29 para vocês poderem fazer o acompanhamento das atividades, resolver, né, fazer essa resolução, aí podem fazer no caderno dos exercícios que vão dar abertura a essa primeira parte aí que a gente vai trabalhar. Então, pessoal, lá na primeira página, na página 29, vocês têm essa imagem, né? Então, a questão número 1 ali, vocês podem responder de repente num post ou podem responder no caderno para poder postar depois lá no grupo, tá? A imagem representa páginas de um livro reproduzidas em uma plataforma digital. Como leitor, você já teve algum contato com uma publicação como essa? Qual era essa publicação? Gente, essa resposta é uma resposta pessoal, então eu quero que vocês me contem se vocês já fizeram esse tipo de leitura ou não. É muito legal, gente. Quem não tem ainda, faça, vocês vão ver. De repente, um leitor de e-book, né, que ele fala, um laptop, ou também na tela do computador, vocês podem fazer do celular, né? Também dá para baixar no celular. Eu quero que vocês me contem, relatem para mim se vocês já leram e qual deles vocês leram, tá? Na 2. No que se refere especificamente a obras literárias, qual é a sua experiência de leitura em um suporte como esse? Então, é praticamente a mesma coisa. Se você não teve ainda, gente, prática com esse tipo de leitura, que tem esse suporte digital, que hoje é uma das ferramentas mais utilizadas para as pessoas, né? Justamente nessa época de pandemia, nós estamos fazendo muito uso da tecnologia. Então, por que não utilizar a tecnologia ao nosso favor? Por que não utilizar a tecnologia para a leitura de obras literárias, né? Fica a questão aí. Para você, existe diferença entre a leitura realizada em um suporte tradicionalmente em papel e a realizada em uma tela de computador? Por quê? Tá? Essa também, gente, é uma resposta. As três, na verdade, são pessoais, vocês vão falar das experiências que vocês tiveram. Por exemplo, eu, particularmente, não gosto de ler obras digitalizadas, não gosto. Eu prefiro ler o livro físico, né? Mas é uma opção minha. Por quê? Porque eu gosto de grifar, eu gosto de marcar, tanto que quando eu posso, eu compro, né, os livros que eu quero, porque eu acho interessante você ter, até porque em outro momento você pode também fazer a leitura e descobrir novos olhares que você acaba não encontrando no primeiro, né? Então, é uma opinião minha. Então, eu quero que vocês falem de vocês. Se vocês preferem as obras digitalizadas, comentem aí por que vocês preferem e depois eu vou fazer a correção daí, certo? Então, gente, lá na página 30 da apostila de vocês, nós vamos ter alguns conceitos importantes, né, que nós vamos trabalhar agora. Então, pessoal, as transformações que nós tivemos, tanto as econômicas como as sociais, elas mudaram muito a forma como a literatura ela é produzida agora no Brasil, né? Por quê? Porque estamos falando de literatura contemporânea. Existem livros de todos os tipos e para todos os gostos, que são mais acessíveis. Por quê? Por causa das plataformas digitais, por causa dos sites da internet, né? Claro que eu até gosto de ler o livro físico, mas se eu não encontro o livro físico, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem ler? Não, eu vou para a plataforma digital, vou procurar lá, vou usar a tecnologia, né? Então a gente precisa também se adaptar, né? E com certeza, gente, ó, podem ter certeza, adaptação é a palavra desse momento aí, né? A gente precisa aprender que nem tudo é da forma como a gente sempre fez, a gente precisa renovar, precisa mudar, né? E isso é algo bastante importante. Os programas governamentais, né? Esses programas, gente, são os programas de livro didático, de livro de literatura, né? Eles acabaram trazendo uma leitura, assim, de certa forma, não tão qualificada. Por quê? Porque vamos pensar assim, eles compram uma série de livros lá, mas nem é lido por... As pessoas não leram esse livro. Uma pessoa lá entendida em literatura, ela não leu, ela não viu para que série, para que idade, e eles acabam mandando, de repente por causa do preço ou tudo mais, e acabam, vamos dizer assim,
mostrando para o aluno um outro tipo de literatura, né? Tanto que para algumas obras, inclusive, tem escolas que fazem uma verificação. A nossa escola, por exemplo, né, só entra livro que não vai ter conteúdo que não é apropriado para os alunos, né? Então, a Tia Diva tem um cuidado bastante grande com essa parte, né, na compra dos livros, né? São livros todos que tem uma visão por trás daquilo e tudo, né, gente? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, essa leitura não tão qualificada, vamos dizer, seriam para os momentos da literatura que não são tão avaliados nem nada, certo? Então, esses novos canais de circulação do texto literário, né, como eu já falei para vocês, as plataformas digitais, a parte da internet e tudo mais, trouxe em si o quê? A prosa de ficção, né? Gente, a prosa de ficção, lá no primeiro ano do ensino médio, eu contei para vocês e a gente ainda tem até hoje, é o tipo de literatura mais consumida pelos leitores. Por quê? Porque as pessoas gostam de textos de romance, elas gostam de histórias e tudo mais. Então, esse experimentalismo, esta ruptura de limites do gênero poético, por que eu falo em gênero poético, gente? Porque a poesia também acontece na literatura contemporânea, né? E existe um limite, existia, ou melhor, agora não existe mais. Por quê? Porque a literatura contemporânea, ela acabou misturando a poesia, a prosa, outros tipos de linguagem que caracterizam o nosso tempo, né? Então, a leitura de um poema, ela não é mais uma atividade que não seja, por exemplo, vou sentar aqui e vou ler um poema agora, tipo, recitar um poema, né? É uma atividade mais prazerosa, mais reflexiva, e isso é um desafio para o autor. Que tipo de literatura, que tipo de poema que ele vai escrever que traga essa ideia de ser ao mesmo tempo prazerosa e ao mesmo tempo reflexiva, de trazer essa ideia de crítica em relação a alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo que transforma o leitor, que faça com que o leitor goste de ler aquele poema, né? Então é um desafio bem grande, mas estamos com tudo aí. Gente, essas tendências da literatura contemporânea na poesia, elas têm o quê? Tem várias características. A primeira delas é a diversidade, né? Então, nós temos temas de várias formas, de várias características. A linguagem bastante inusitada, uma linguagem que geralmente vai ser mais voltada para o dia a dia, para a oralidade, né? Mistura, por exemplo, lá você está lendo uma poesia pela internet, vai ter uma imagem, de repente lá no meio vai ter um nome em outra cor que você pode clicar e acessar um outro link, né? Os assuntos, de repente, podem estar relacionados à violência, que é um assunto bastante importante, né? Perplexidade do sujeito em um mundo estranho, até o subjetivismo, a metalinguagem, a ironia, a contradição. Por que, gente, essas palavras que eu deixei ali em vermelhinho para vocês? Porque são ferramentas que servem para quê? Para que o leitor seja mais sensível na hora daquela leitura, para que ele olhe para aquele poema com uma visão mais sensível, mais sensibilizada dos problemas sociais e dos problemas relacionados a isso que ele colocou ali. Gente, essa vertente da produção poética, ela traz em si o quê? Essa subjetividade. A experiência lírica, né, que os poetas têm, ela se contrapõe a uma realidade. Qual tipo de realidade? Uma realidade que é caracterizada pelo consumismo. Então, essa falta de reflexão, essa sensação de que o homem de hoje é mais individualista, é mais alienado, ela entra em choque com tudo aquilo que o autor de uma poesia tem em relação à poesia. O que essa poesia tem que ter para mostrar que o homem não é só isso, que o homem não é individualista como ele pensa, que o homem não é alienado como ele pensa, né? Então ele precisa fazer essa volta, esse retorno a tudo aquilo que é considerado hoje diferente em relação ao passado. Esse experimentalismo de novas formas, essa ampliação de temas, gente, é algo que a gente viu lá na semana de 22, né, no modernismo. Por quê? Porque ele faz referência a literaturas passadas. Como? De que forma? Quando ele faz, por exemplo, uma paródia. Quando o autor contemporâneo faz uma paródia de um texto que foi escrito no romantismo. Lá, por exemplo, o texto Meus 8 Anos, ou então textos que trazem em si uma ideia de saudade, né? Por quê? Porque é um tema que pode ser bastante trabalhado também
né? Então, eles fazem esses diálogos poéticos, trazendo coisas do passado para o presente, para o contemporâneo, mas de uma forma diferente, com uma linguagem diferenciada. Exploração de sons, rompimentos com estruturas linguísticas e sintáticas, quer dizer, rima, ritmo, pode ser que não tenha, né? Essa criação de novas palavras, né? Os neologismos, organizar a forma de expressão do tempo de forma diferente, essa organização. Então, tudo isso, gente, é uma forma de explorar, né? Que os autores utilizam para poder organizar os poemas deles. As iniciativas de descentralizar a poesia, né? Conjunto de poetas marginais, não esquecendo que marginais não são poetas que traduzem a violência, mas poetas que acabam fazendo a sua poesia de forma não editada ou numa editora específica, né? E tudo mais. Assim, gente, isso acabou trazendo a forma com que alguns escritores excelentes acabassem produzindo suas obras, mas eles são pouco conhecidos, né? E essas temáticas que eles acabam trabalhando, né? Violência, solidão, discriminação, hoje tá feio, fragilidade humana, sexualidade, são temas que eles acabam trazendo nas suas poesias, mas como eles não são tão conhecidos, né? A gente acaba procurando, de repente, lá, e a gente encontra vários poetas que não têm um nome famoso, mas que trazem em si algo que faz você refletir, né? E ao mesmo tempo você acabar vendo essa poesia como algo que te faz pensar na tua vida e tudo mais. Certo, gente? Então, eu quero que vocês, né, façam aquelas 3 questõezinhas ali que eu passei no comecinho para vocês responderem para mim e que vocês escrevam. Pode ser um parágrafo, 2, um resuminho sobre a nossa aula de hoje, beleza? Então, gente, fico aguardando as respostas de vocês. Um beijo e até a próxima aula.